Bom, pessoal, vamos então começar, tá, essa disciplina de evolução estelar pelo primeiro capítulo, onde nós vamos estudar o Sol, tá? Esse capítulo está dividido em três partes. Na primeira parte, a gente vai estudar a atmosfera do Sol, onde nós vamos descrever cada camada da atmosfera do Sol. São no total três camadas dessa atmosfera, tá? Na segunda parte, nós vamos descrever as atividades solares, né, chamado Sol ativo. Vamos explicar todas as estruturas que aparecem na atmosfera solar, como manchas solares, protuberâncias, espículas. Aqui a gente consegue ver só nessa imagem aqui algumas dessas estruturas, tá? Então isso vai ser falado na segunda parte desse capítulo. E na última parte desse capítulo a gente vai falar sobre o interior do Sol, ou seja, todas as camadas também da parte interna do Sol, desde o seu núcleo, os processos físicos, os processos nucleares que ocorrem lá no centro, as zonas radiativas, as zonas convectivas, tá? Que são regiões onde os processos de transferência de energia ocorrem, né? A energia que é produzida lá no centro do Sol, ela é transferida, ela é conduzida até a superfície, principalmente por dois processos físicos, que é a radiação e a convecção. Ok? Então vamos começar pela primeira parte, onde a gente vai falar sobre a atmosfera do Sol. Tá? Basicamente são três camadas de atmosfera. O que vai diferenciar uma camada da outra são as propriedades físicas dessas camadas. Tá? Obviamente tudo é gás, né? Então para a gente poder caracterizar três camadas de gás, a gente precisa utilizar algum parâmetro físico para fazer essa caracterização. Bom, a primeira camada, a mais, digamos assim, mais interna, é a fotosfera, que é justamente onde a luz, a energia do Sol escapa na forma de luz. Tá? A segunda camada é a cromosfera, está logo acima da fotosfera. Essas duas camadas, tanto a fotosfera quanto a cromosfera, são camadas bem finas, né? E por último é a coroa solar, que é a camada mais externa do Sol e mais extensa também. A coroa solar pode atingir a órbita de Mercúrio, por exemplo. Tá? Então nessa imagem aqui, a gente tem um vislumbre do que seria a coroa solar. Tá? Essa camada gasosa é bastante irregular e bastante extensa. Você repare que a extensão disso é comparável com o próprio tamanho do Sol, com o próprio diâmetro solar. Bom, vamos começar primeiro listando aqui, antes da gente propriamente entrar no assunto da atmosfera solar, vamos listar aqui as principais características do Sol. Tá? Primeiro, a sua massa. O Sol tem uma massa de aproximadamente 2 vezes 10 a 30 quilogramas. Tá? Isso corresponde a 333 mil vezes a massa da Terra. Tá? O raio do Sol é da ordem de 10 a 5 quilômetros, ou seja, 7 vezes 10 a 5 quilômetros. 700 mil quilômetros, né? Isso corresponde a 1 bilhão de vezes o raio da Terra. Então, significa que ao longo do raio do Sol, eu consigo alinhar aqui quase que 1 bilhão, quer dizer, não 1 bilhão, né, porque aí seria o diâmetro, mas é da ordem de 1 bilhão de vezes o raio da Terra. A luminosidade do Sol. Antes de mais nada, esse símbolo aqui é o símbolo que a gente utiliza para representar o Sol. Tá? Então, toda vez que tiver esse símbolo nas letras da massa, do raio, da luminosidade, se refere aos parâmetros físicos do Sol. Ok? Bom, a luminosidade. A luminosidade é a mesma coisa que potência, né? Potência de energia emitida pelo Sol, produzida pelo Sol. No entanto, como a energia emitida pelo Sol é basicamente luz, então essa potência é chamada de luminosidade. Tá?
A luminosidade do Sol é, portanto, 3,8 vezes 10 a 26 watts. Quer dizer, 10 a 26 joules por segundo. Essa é a quantidade de energia que o Sol produz a cada segundo. Tá? Obviamente, nem tudo isso chega até a Terra, porque essa energia total, né, e essa energia total ela é emitida para todas as direções, então a quantidade que chega até a superfície da Terra é uma quantidade bem menor. A gente vai também calcular essa quantidade que chega na Terra. Bom, o Sol, por conta da distância dele, ele apresenta um tamanho angular, um diâmetro angular de 32 minutos de arco. Isso equivale a aproximadamente meio grau, né, que é aproximadamente igual o diâmetro angular da Lua. Tá? Então é por esse motivo que os fenômenos dos eclipses ocorrem, porque quando a Lua passa exatamente na frente do Sol, como o tamanho aparente da Lua é igual ao tamanho aparente do Sol, ela consegue bloquear completamente a luz do Sol. O Sol ele não é um corpo rígido, né? Ele é um gás a altíssimas temperaturas, e por conta disso, a rotação do Sol ela não é de forma inteiriça. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o gás que está na região equatorial tem um período de rotação menor, consequentemente uma velocidade maior, né, do que o gás que está mais próximo aos polos. Então, enquanto o gás que está no Equador leva 25 dias para completar uma rotação, os gases próximos aos polos levam 35 dias. E essa rotação diferencial, ela tem algumas implicações justamente na atividade solar. Tá? Isso a gente vai ver. Bom, a densidade média do Sol é de 1.408 kg por metro cúbico. Isso é um pouco maior do que a densidade da água, né? A densidade da água aqui na Terra é de 1.000 kg por metro cúbico. Então a densidade média do Sol, né? Porque o gás, o Sol, como é um gás, a densidade ela varia com a profundidade. Se você vai mais para o centro, a densidade obviamente é maior. Se você vai para a atmosfera solar, a densidade é bem menor, tá? Mas a densidade média é de 1.408 kg por metro cúbico. Bom, isso aqui nós vimos na introdução à astronomia, né? A distância média da Terra para o Sol é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Isso define, inclusive, a unidade de uma unidade de distância, né? Uma unidade astronômica, que é a unidade de distância que a gente costuma utilizar no Sistema Solar, para representar as distâncias dos planetas no Sistema Solar. No entanto, como a órbita da Terra ela é elíptica, não é circular, a Terra, quando está no seu perigeu, no ponto mais próximo do Sol, a distância ela é de 147 milhões de quilômetros, e quando a Terra está no apogeu, a distância aumenta para 152 milhões de quilômetros. Então a distância Terra-Sol ela varia entre 147 e 152 milhões de quilômetros. Bom, dada essa distância, a luz leva 8 minutos para atingir a Terra. Então, nesse momento, a luz que está escapando nesse momento lá do Sol, saindo da sua atmosfera, ela só chega aqui na Terra 8 minutos depois. Inclusive, a gente costuma utilizar essa informação para definir também uma outra unidade de distância, que é o minuto-luz. Semelhante ao que a gente define o ano-luz, né? Então, o que é um minuto-luz? O minuto-luz é a distância que a luz percorre no intervalo de 1 minuto, ok? Então, podemos dizer que a distância média da Terra para o Sol é de 8 minutos-luz. Bom, a temperatura média no Sol. Também a temperatura varia, né? Na superfície, na atmosfera, como a gente vai ver em seguida, ela é de 5.800 kelvins, tá? E conforme você vai se aproximando do centro do Sol, essa temperatura vai aumentando, atingindo o valor de 15 milhões de kelvins lá no núcleo do Sol.
É essa temperatura que vai promover as reações termonucleares, tá? Mais especificamente a fusão do hidrogênio. O hidrogênio, por sua vez, é o elemento químico mais abundante no Sol. 74% da massa do Sol é constituída de hidrogênio, enquanto 25% é constituído de hélio e 1% é constituído de todos os outros elementos químicos da tabela periódica. Tá? Então, significa que no Sol vocês podem encontrar todos os elementos químicos da tabela periódica. No entanto, tirando o hidrogênio e hélio, a soma de todos esses outros elementos químicos correspondem a apenas 1% da massa do Sol. Tá? Se a gente for contabilizar em termos numéricos, números de átomos, aí a porcentagem do hidrogênio sobe para 92,1%. Né? Então, por que quando a gente considera por massa, a contribuição do hidrogênio é de apenas 74%? É porque a massa do hidrogênio ela é pequena, né? Então, mesmo o Sol sendo constituído de 92% de hidrogênio, né, esses 92% de hidrogênio vão contribuir com 74% da massa do Sol, ok? Bom, no caso do hélio, essa porcentagem é de 7,8% e a contribuição de todos os outros elementos químicos somados corresponde a 0,1%. Tá? Bom, o Sol está na galáxia Via Láctea, né, a nossa galáxia. Ele se localiza a uma distância do centro da nossa galáxia de 26 mil anos-luz, o que corresponde a 8.000 parsecs. A gente vai definir novamente o que é o parsec, né? Mas, se eu não me engano, a gente já chegou a ver isso lá em Introdução à Astronomia. Se não vimos, vamos ver agora. Tá? A gente vai definir o que é a distância de um parsec. Mas, em termos de anos-luz, o Sol se encontra a 26 mil anos-luz do centro da nossa galáxia. Tá? Então, significa que a luz lá do centro da nossa galáxia, de alguma estrela que esteja lá, ou do conjunto de estrelas que estejam lá, leva 26 mil anos para chegar até nós aqui. Ok? Bom, o período orbital do Sol ao redor do centro da nossa galáxia é estimado em 220 milhões de anos. Tá? Então, o Sol leva 220 milhões de anos para completar uma volta ao redor do centro da galáxia e com uma velocidade. A velocidade orbital do Sol ao redor do centro é de 220 km por segundo. Então, como a gente está acompanhando o Sol nessa jornada, né, a gente está viajando ao longo do espaço a uma velocidade de 220 km por segundo.